Quais são os mistérios que essa lagoa esconde? Todo canto tem seu encanto. No Lago Ness, na Irlanda, um monstro mitológico esconde-se há séculos, desafiando toda a tentativa que se fez para documentá-lo. Existe tal monstro ou tal monstro é um delírio? A lagoa esconde-se em seu espelho d'água. Quando olhamos a água, vemos a imagem do céu, o contorno das montanhas, as belas nuvens brancas. Mas não vemos seu interior. Não penetramos em suas águas e acabamos vendo o mundo externo na imagem virtual. Perdemos, assim, a possibilidade de descobrir um mistério que se esconde abaixo da superfície. Só há um jeito de descobrirmos seus segredos: entrarmos em suas águas, penetrarmos no mundo aquático e olharmos suas entranhas. Vamos descobrir que existe vida, vida microscópica, além de camarões e peixes. Precisamos dos olhos de um microscópio para vermos este mundo que cabe numa gota d'água. Seus habitantes são organismos que podem ser 1 milhão de vezes menores do que nós. Nesse mundo microscópico, nossos novos amigos têm nomes complicados. São rotíferos, amebas, paramécios e tantos outros, desfilando e trabalhando na árdua tarefa de encontrar alimentos, porque, como nós, eles também precisam comer. São habitantes do mundo microscópico que se escondem na água, mas falando em vida microscópica, ou não, vem logo uma série de perguntas sobre hábitos e necessidades. Veja, por exemplo, este rotífero. Parece mais um enorme monstro marinho, embora tenha menos de 1/10 de milímetro de comprimento. Ainda assim, tão pequeno, ele é capaz de grandes proezas. Muitos vivem juntos a algas e musgos e resistem a condições extremas. Às vezes, hibernam por até 4 anos. A luz do microscópio atravessa o seu corpo, permitindo ver o movimento contínuo do seu intestino e estômago. Seus dentes, chamados mastax, trituram os alimentos, a maioria protozoários e outros rotíferos. Este bichinho nervoso e agitado, que parece não ter medo de nada, tem um pomposo nome de copépode. Parece-se com um camarãozinho, e de fato é um parente dos camarões, lagostas, enfim, de todos os crustáceos. Copépode é meio brigão, eu diria, mas é também bastante simpático. Muito de perto, ele mais se parece com um extraterrestre, com suas várias antenas na cabeça e pernas ágeis, além de um par de olhinhos que muitas vezes se fundem num único olho no centro da cabeça. O que será que ele enxerga? Nós o encontramos por aí, em águas de lagoas ou do mar. Fazem parte do plâncton, que é a população de micro-organismos das águas. É um bom petisco para alguns peixes, e até a colossal baleia aprecia bastante comê-los. Por que organismos tão pequenos não podem se parecer conosco, mulheres e homens, que devem ter hábitos estranhos? Este é o nosso engano maior, pensarmos que somos tão diferentes. Não pense, entretanto, que a vida nessa escala diminuta é tranquila e calma. A luta pela sobrevivência é constante. Uma pequena vorticela, por exemplo, é constantemente ameaçada pelos seus companheiros. Este protozoário, que tem minúsculos cílios na parte anterior da célula, lembra uma bela flor flutuante na água. Sua tranquilidade é aparente. Quando algo a perturba, ela se encolhe rapidamente numa atitude de defesa. Esse movimento de defesa é comum a vários micro-organismos. Este organismo ciliado, por exemplo, está encolhido porque encontrou um meio tóxico, mas parece uma pequena bola. Nessa situação, ele consegue reduzir ao máximo sua área de contato com o meio e se proteger do veneno. Mas nenhum ser vivo pode ficar encolhido o tempo todo se protegendo.
Ele precisa necessariamente interagir com o meio para obter nutrientes e abrir mão de tudo que não tem mais utilidade. Nosso ciliado acaba se rendendo e volta relutante à sua vagarosa caminhada em busca de alimentos. É curioso percebermos que, mesmo tão pequenos, os micro-organismos se orientam e procuram ficar nas regiões melhores para sua sobrevivência. Alguns possuem sensores na superfície da célula que identificam os nutrientes, fazendo com que eles nadem para as regiões de maior concentração de substâncias apetitosas. É uma espécie de olfato no nível microscópico que tem o nome de quimiotaxia. Outros simplesmente se deixam cair para o fundo, local onde há maior depósito de nutrientes. É chamada geotaxia. Alguns, se orientando pela luz vindo da superfície, procuram a região da água onde deve haver maior quantidade de alimento. São organismos fototáticos. Existem ainda os que se utilizam do campo magnético da Terra. Esses organismos funcionam como pequenas bússolas capazes de nadarem na água. Se orientam ao campo como a agulha de uma bússola e nadam. Eles nadam para o fundo, pois o campo terrestre é inclinado. Para que isso possa ocorrer, esses organismos possuem uma cadeia de cristais magnéticos microscópicos. Este mecanismo é conhecido como magnetotaxia. A ação desses micro-organismos sobre o meio é de fundamental importância para todas as formas de vida na Terra. Não devemos subestimá-los só porque os protagonistas são pequenos. É verdade que só os vemos com o auxílio do microscópio, mas vemos a ação e alterações que eles produzem porque existem em grandes quantidades. Eles se reproduzem facilmente, mas não imaginamos que esses seres tão pequenos possam apresentar diferenciação sexual. Os copépodes, por exemplo, são animaizinhos sexuados. Madame Copépode tem antenas diferentes de Monsieur e carrega orgulhosa seus ovos numa bolsa ventral. Monsieur prende-se nas antenas posteriores de Madame e corre com ela uma longa corrida que só irá terminar quando o macho fertilizar a fêmea. Depois, é só esperar. Os copépodezinhos irão aparecer para popular o meio. Nos organismos unicelulares, a reprodução se dá, em geral, por divisão celular. Uma célula se divide em duas, de forma que o organismo jamais conhece sua mãe. Essa divisão pode ocorrer em condições próprias a cada 20 minutos. Falando-se assim, não parece muito. Uma célula, depois de 20 minutos, se divide em duas que, por sua vez, 20 minutos depois, irão dar 4 e assim por diante. No fim de 12 horas, uma única célula terá dado origem a mais de 65 bilhões de células. É claro que nem todas irão sobreviver, porque muitas são comidas por outros organismos que estão por perto. Com esses números enormes, é natural que possamos ver populações de micro-organismos. Vamos observá-los, por exemplo, na cor da água do mar e da lagoa. Às vezes vemos a água mais escura ou mais verde. Este efeito é devido à alteração da população de algas microscópicas. Se lembrarmos então, existem mais de 50 mil espécies diferentes de protozoários, como os paramécios e as amebas. Temos a ideia do populoso mundo que se esconde de nós devido ao tamanho reduzido de seus habitantes. Eles estão continuamente alterando a composição da água e do ar desde que a vida apareceu na Terra. Quando uma célula morre, ela libera compostos orgânicos que servirão de alimento para outros organismos. Ou então, um come o outro, porque nem sempre se tem tempo de esperar. Acredita-se que a vida na Terra teve seu início há 3,5 bilhões de anos, quando surgiram as primeiras bactérias. Naquele tempo,
A atmosfera e as águas dos mares e lagoas tinham uma composição diferente. O ar, por exemplo, era rico em nitrogênio, gás carbônico, mas quase não tinha oxigênio. Além disso, a atividade vulcânica era intensa e terríveis tempestades elétricas deviam ser frequentes. As águas eram ricas em compostos com carbono, indispensáveis para a vida. Estas substâncias serviram de primeira refeição para as primeiras células que apareceram na Terra. No meio desses seres devem ter surgido, vários bilhões de anos depois, as primeiras células com uma substância nova chamada clorofila, responsável pela fotossíntese. No interior dessas células, teve início uma intrincada sequência de reações químicas e, com o auxílio da energia solar, transformavam moléculas do meio em complexas substâncias orgânicas, liberando oxigênio molecular para a atmosfera. Com o tempo, a atmosfera da Terra foi sendo poluída com oxigênio. Esta alteração possibilitou o surgimento na Terra de novos organismos que utilizavam o oxigênio no seu metabolismo. Desta forma, a vida superior na Terra só foi possível graças à produção de oxigênio feito por organismos unicelulares clorofilados. Esta situação ainda é verdadeira. Só vivemos porque uma enorme população de algas microscópicas está permanentemente produzindo oxigênio. O oxigênio, na forma de gás, ganha altura e atinge a atmosfera. Através da respiração, os animais obtêm energia e produzem a síntese de novos compostos orgânicos. A parte do oxigênio que não é utilizado pela respiração sobe mais alto e se recombina na alta atmosfera, formando uma camada protetora de ozônio que evita a incidência de ondas ultravioletas que vêm do Sol, protegendo a vida na superfície da Terra. O organismo superior, por seu turno, libera água e gás carbônico que alimenta os micro-organismos. O ciclo está fechado. O grande agora alimenta o pequeno num tênue equilíbrio que se altera sutilmente há mais de 1 milhão de anos. Entendemos alguns aspectos desse mundo microscópico, mas ficamos impressionados com a diversidade do que observamos. Jamais iremos compreender, por exemplo, como esses micro-organismos não se chocam nesse tráfego intenso. A ciência é capaz de explicar diversos fenômenos, mas será capaz de desvendar todos os mistérios da vida? Numa pequena gota d'água, retirada de uma lagoa, encontramos tantas manifestações diferentes da vida e ficamos espantados com a complexidade da natureza e somos levados a ficar mais humildes, cada dia mais humildes. Enfim, somos tão pequenos